Se você está indo para a China, quais são os lugares que você deve visitar? A China é maior que o Brasil. O pessoal às vezes tem uma ideia que é pequeno, mas tem mais lugar para visitar ou até igual o nosso país aqui. Será que a muralha da China está nessa lista? Não sei. Então fica aqui com a gente, confere os 5 lugares que você tem que visitar quando você for para a China. Oi, eu me chamo Rafael. E eu sou o Lincoln. E este vídeo vai mostrar para você quais são os 5 lugares que você deve visitar quando você for para a China. E assim, a gente poderia começar com alguns famosos e pontos que todo mundo já sabe. E talvez até alguns desses pontos fiquem aqui dentro. Só que a gente vai começar com o lugar número 5 que você tem que visitar quando você estiver na China, que é Cantão. Sim, o número 5 da nossa lista é nada mais do que Guangzhou, ou Cantão, como o próprio Lincoln disse. Essa cidade é muito famosa pela Feira de Cantão, que é a maior feira do planeta de negócios e que atrai turistas do mundo inteiro para irem para lá. Mas não é só da Feira de Cantão que essa cidade vive. Na verdade, se você pensar, o famoso cantonês, né? Muita gente pergunta assim, você fala chinês? E você não pode falar se você fala chinês ou não. Ou você fala mandarim, ou você fala cantonês. E quem nasceu em Cantão fala cantonês. Essa quase foi a língua oficial na hora que o governo chinês foi escolher qual seria a língua que todo chinês ia falar. E além da Canton Fair, o que seria de interessante para você visitar quando você estiver passando uns dias lá? Então, se você pensar, existe sim a cidade de Cantão e a província de Cantão, que é a província mais populosa com mais de 100 milhões de habitantes. Mas então vamos falar especificamente da cidade de Cantão. E lá tem a Torre de Cantão, que você pode conhecer. Essa é uma torre que foi construída em homenagem aos Jogos Asiáticos e você pode reparar que ela é curva, ela foi inspirada no corpo de uma mulher chinesa. Outro passeio que você não pode perder quando você estiver lá é fazer um passeio de barco no Rio da Pérola. É um rio que ele atravessa a cidade. Eu recomendo você fazer esse passeio durante a noite, que é muito bonito você ver todos os prédios iluminados com aquele LED, além da própria Torre de Cantão, que ela vai estar iluminada com um show de luzes que acaba fazendo um espetáculo para você. Apesar de Cantão ser o coração para você fazer negócios, existem diversas cidades nesta província com lugares incríveis. E aí eu vou deixar aí uma referência pessoal que eu acho muito legal, que é da cidade de Qingyuan. E nessa cidade, não só ali, mas como na província de Cantão, existem diversas fontes naturais de águas termais. Então no Brasil a gente tem Poços de Calda, por exemplo, com aquelas águas vulcânicas quentes. Na província de Cantão existem diversos spas onde você pode sim tomar um banho de água quente direto dos vulcões. Já sei onde é que isso vai dar. O quarto lugar que você não pode perder é a cidade de Xi'an. Ela fica no norte da China, a mais ou menos 1-2 horas de Pequim, e lá é famoso pelo exército de terracota. Essa é uma das, praticamente a gente pode falar que é uma das maravilhas do mundo. Não é oficial, mas é um monumento gigantesco que foi descoberto recentemente. Então se você pegar e começar a pesquisar um pouco sobre isso, foi descoberto na década dos anos 80 e tinha um alto índice de mercúrio ali numa montanha. E existiam rumores que o imperador daquela época tinha feito um rio de mercúrio, algo impossível naquela época da história, dados os recursos que a China tinha. E foi provado pelo alto índice de concentração de mercúrio na Terra que existia sim, não dá para saber a dimensão, mas existia um rio de mercúrio junto com os soldados e o exército de terracota. Estima-se que o exército foi construído no ano 221 a.C. E o mais curioso é que cada pessoa tem um rosto diferente, com uma mão diferente, causando uma expressão diferente. Então eles são todos praticamente diferentes. Ele fez um exército para refletir o exército real que aquele imperador tinha no momento. Então cada estátua representa sim um soldado vivo que foi feito de uma maneira única nesse monumento tão bonito. Além do famoso exército, se você estiver por lá, não deixe de conhecer o famoso Monte Huashan. Isso é verdade, mas aí eu diria que você já tem que ser um fã de aventura.
ele é um dos montes mais perigosos da China. São 5 picos e o mais alto deles tem mais de 2.000 metros. Para você visitar esse monte, você basicamente tem que pegar um ônibus ou um carro até uma parte e depois você só consegue seguir nessa trilha a pé. Você vai gastar praticamente um dia inteiro para visitar esse monte, vai levar para você alguns batimentos cardíacos acelerados, mas no final vai valer a pena por causa que a vista é uma das vistas mais bonitas que você vai ver. O terceiro lugar que a gente recomenda você visitar se você estiver na China é Hong Kong. Hong Kong é conhecido como a Paris da Ásia. Você vai encontrar lá, por exemplo, a Disneylândia. Sim, tem um parque da Disney para você visitar lá. Tem o Victoria Peak, que é um monte que você vai ter uma vista maravilhosa, muitos outlets para você poder visitar. E o que é mais engraçado é que, apesar de pertencer à China, essa zona especial administrativa pode ser considerada que nem é um país ou que nem está na China, praticamente é um país diferente. Você vai ver que lá as pessoas parecem, nem tanto são chineses assim, apesar do olho puxado, os carros andam na mão inglesa, lá você pode votar, o dinheiro é outro, a economia é outra, então eu acho que se você está ali perto, vai ser como se você conhecesse 2 países numa vez só. Para terminar, o que você não pode deixar de passar é conhecer o Buda gigante. Vale muito a passeio. Ele começa num teleférico, onde você passa pela Baía inteira de Hong Kong. É conhecido como o maior teleférico do mundo. Lá você também vai conseguir ver a maior ponte sobre o mar do mundo e termina num Buda gigante, que vale muito, muito a pena o passeio. Agora, uma dica final aí, um segredo. Se você visitou Hong Kong, você coloca ali no seu plano, empurra mais um dia e já desce para Macau. Verdade. Apesar de a gente estar empurrando 2 países num lugar só, você tá do lado, e aí bônus, ó, 3 países numa viagem só. E se Hong Kong é o Paris da Ásia, Macau é conhecido como a Las Vegas, pelos seus diversos cassinos que você encontrar lá. Então se você gosta de jogar blackjack, poker, vale a pena o passeio. E se você não gosta de jogar, eu já não sou muito fã, vale a pena ir lá sim para conhecer e ver essa colônia portuguesa com placas escritas em português no meio da China. Em segundo lugar, sim, Pequim. A capital da China não poderia ficar de fora dessa, uma das cidades mais antigas da China, também não poderia deixar de passar na nossa lista, né, Lincoln? Pequim ficou muito conhecida depois dos Jogos Olímpicos que foram sediados na China. Antes disso, muita gente achava que a capital chinesa era Xangai. Na verdade, como muito estrangeiro acha que a nossa capital aqui no Brasil é São Paulo. Pequim, você terá diversas escolhas para visitar e conhecer muitos pontos turísticos. Então eu diria que 1 ou 2 dias nem sempre serão suficientes para você conhecer todas essas maravilhas que a cidade pode oferecer. Eu poderia começar falando pelo Mausoléu do Mao, Praça da Paz Celestial, o Palácio de Verão, entre outras atrações turísticas que você pode desfrutar nessa cidade, que são considerados como patrimônio da Unesco. E na verdade, além de visitar todos esses pontos turísticos, o que eu gosto de Pequim é uma das poucas cidades que vem muito turista perguntar pra gente visitando a China se dá pra comer inseto, escorpião e essas coisas estranhas. E Pequim é uma das poucas cidades que você vai numa feira de alimentos estranhos e vai ter lá espetinho de estrela do mar, espetinho de barata, espetinho de escorpião. E você que está interessado em provar coisas estranhas vai poder se deliciar aí com essas coisas tão diferentes. E eu não sou muito fã. E se você tem um amigo que provavelmente foi pra China e tem uma foto, provavelmente foi nesse lugar. Né? Não é uma comida tão comum, não é em todo lugar que você vai conseguir realmente ter acesso a esse tipo de alimento, e sim em alguns pontos específicos como esse. Um outro detalhe, curiosidade, quando você visita o norte da China, você verá chineses e chinesas maiores. Eles têm estruturas maiores, que seria um dos motivos porque eles comem mais carne. Então, se você está viajando entre o norte e o sul, você vai ver essa diferença. Você vai ver chineses e chinesas bem menores e mais magros ao sul e pessoas maiores no norte e nordeste da China. Eu acho que o mais famoso ponto turístico, sim, é a Cidade Proibida. É verdade, tem a Cidade Proibida que eu não diria que o mais famoso. Se você for pra lá, gasta 2, 3 dias e visita todos esses que a gente falou. Mas vamos agora pro mais esperado. Qual que é o lugar que você deve visitar? A primeira escolha se você está na China. Vamos lá, número 1 então, Lincoln. O número 1, sim, você acertou, é a Muralha da China. Apesar de uma das mais famosas entradas e acessos para a Muralha da China ser em Pequim, a gente deixou um lugar especial lá em cima do pódio para falar só exclusivamente sobre ela.
A Muralha da China é um dos últimos monumentos e grandes maravilhas do mundo que estão presentes até hoje. E existem muitos rumores que você consegue ver a Muralha da Lua e do espaço. E esse é um tema muito controverso, que existem sim teorias que dizem que você consegue ver a muralha de fotos de satélites especiais da NASA. Mas não seria possível ver a olho nu, olhando da Lua e conseguisse ver a muralha. São mais de 21 mil quilômetros de extensão da muralha que passam por mais de 11 províncias na China. E muitos pensam que ela foi feita para proteger a China. E sim, de fato foi. A China era muito invadida por povos do norte, os países do norte da China, principalmente os mongóis. Mas essa foi uma intenção dos oficiais chineses de proteger a capital chinesa. Como o Lincoln comentou, essa é a maior construção feita pelo homem até hoje. E com isso vai a má notícia. Por mais que ela tenha levado diversas dinastias chinesas para ser construída, diversos trabalhadores passaram por lá. E muita gente acabou morrendo na hora de contribuir, na hora de construir essa maravilha do mundo. Então, é muito comum as pessoas dizerem que seria também conhecido como o cemitério do mundo. É o maior cemitério do mundo. Muitos chineses nasciam, cresciam e, infelizmente, morriam durante a construção em prol dessa proteção dos chineses serem invadidos por outros povos. E esse é o ponto mais visitado da China durante o ano. Pra você ter uma ideia, 4 milhões de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros do mundo inteiro, acabam passando por lá, pelas diversas partes que ainda existem da muralha. Seria injusto a gente colocar só que estes seriam 5 únicos lugares para você visitar. Eu acho que teriam pelo menos 15 ou 20 ou muito mais. Será que dá para falar que no Brasil só tem 5 lugares para visitar? É verdade. E como aqui no Brasil é difícil, na China também foi muito difícil escolher esses 5 lugares. Então se você tem interesse em conhecer outros 5 lugares incríveis da China, deixa aqui escrito nos comentários, curte esse vídeo aqui, que a gente vai fazer com carinho um próximo vídeo falando exatamente sobre 5 novos lugares. Até o próximo vídeo.